A pior parte de morar fora. E eu não vejo ninguém falando sobre isso. E não, isso não é uma chamada de vídeo para engajar. Eu gostaria que fosse para engajar. Mas esse pior, eu não vejo ninguém falando, eu não vejo em vídeo no YouTube, eu não vejo as pessoas falando. E esse pior eu vivi morando fora. Vou compartilhar com vocês e eu vou provar para vocês que eu acho que esse é o pior sentimento, é o pior que alguém pode viver, a pior experiência que alguém que mora fora pode ter. E eu vivi esse medo 2 vezes em 2 anos de Itália. Vou contar para vocês. Quem já acompanha esse canal aqui há algum tempo, não faz muito tempo que eu criei esse canal, mas quem acompanha aqui sabe que eu compartilho nos vídeos aqui do YouTube os meus desafios de morar fora. Eu moro na Itália há 2 anos e meio. Eu compartilho não só as coisas boas, mas os desafios, todos os perrengues que eu passei. E mesmo com todos os perrengues que eu passei, eu tive o bom humor, eu mantive o bom humor, sempre, eu sou muito positiva, então eu acredito sempre que tudo vai dar certo, eu tenho muita fé, eu coloco muitas coisas nas mãos de Deus. Mas eu confesso que essa experiência horrível que eu tive aqui 2 vezes foi a única coisa que me fez repensar se eu realmente tinha feito a escolha certa de morar fora. Foi a única coisa que me fez repensar e a única coisa que me faz repensar até hoje. Existe sim muita coisa legal de você morar fora, a experiência é muito bacana, mas também tem muita insegurança e tem alguns medos que me acompanhavam antes de eu vir para a Itália, alguns medos que apareceram quando eu cheguei na Itália, alguns medos que apareceram depois. Eu vou compartilhar com vocês, piano, piano, alguns dos medos que eu tenho. Eu não sei se vai ser o medo de todo mundo, mas eu acho que tem uma que foi a que pesou mais. Eu já pensava um pouco nisso logo que eu mudei. Eu acho que muitos que imigram também pensam nisso. Mas a real é que a gente não está preparado para metade desses medos, inclusive, que eu acho que é o que eu vou falar mais para frente, porque é um assunto um pouco mais pesado. Eu vou deixar um pouco mais para o final, senão esse vídeo vai ficar muito pesado. Então eu vou compartilhar com vocês os medos durante todo esse processo, os medos que eu tenho. Vou sentar aqui, não vou conseguir gravar na varanda, porque, gente, tá muito calor aqui. Tá um calor mesmo aqui na Europa. Mas, enfim, eu vou comentando com vocês alguns dos medos que eu tive antes de vir, alguns medos no processo e alguns medos que me acompanham até hoje. Infelizmente, eu vivi um desses medos que eu acho que é o pior medo que alguém pode ter. E a real é que a gente nunca vai estar preparado pro pior. De todos esses medos, não tem algo que te prepare para isso. Eu posso fazer vários vídeos no YouTube dando dicas, mas, cara, só quando a gente vive que você vai sentir mesmo, né? Vou começar pelo começo. O pior medo, eu acho, que é quando você toma a decisão de morar fora, que é o medo de, será que vai dar certo? É aquela insegurança, o medo da insegurança. Você não sabe se vai dar certo ou não. A gente sonha alto, né? Se prepara, tenta se preparar ao máximo, mas a gente nunca vai estar preparado para isso. A gente só vai saber mesmo quando as coisas começarem a acontecer. E o meu primeiro medo, quando eu imigrei, foi quando eu vi os móveis da minha casa saindo. Quando você começa a vender as coisas. E aí, eu vendo ali meu marido ajudando a carregar os móveis, a geladeira, a máquina de lavar, sofá, estante, tudo que a gente tinha, que a gente vendeu para vir para cá. E ali veio o primeiro medo. Eu pensei, cara, tá rolando mesmo, bicho. Será que a gente tomou a decisão certa? E não é o apego material, é o apego emocional, porque vem toda a história, né? Eu lembro quando a gente comprou a nossa máquina de lavar, a gente ficou lavando roupa por uns 6 meses no tanque. Então eu lembro quando a gente juntou dinheiro para comprar uma máquina de lavar, e de repente você vê a máquina de lavar saindo. Então não é o bem material, mas é toda a história e o contexto que envolve aquilo. Então o primeiro medo surge ainda no Brasil, que é: será que eu fiz a escolha certa? Mas não tem muito o que fazer, né? Você tem que arriscar e ver como é que vai ser. Esse medo acompanha até chegar aqui. Depois que você chega aqui, depois que eu cheguei aqui, eu tive um outro medo, o segundo medo, que foi: será que eu vou conseguir falar o idioma? Apesar de eu ter estudado antes de vir pra cá, eu já falei isso em outro vídeo, era um medo que eu tinha. Será que eu vou conseguir falar o idioma? Depois você
vai estudando, você vai se virando, no dia a dia você começa a pegar o idioma. Mas é um medo bobo que a gente tem, uma insegurança que é algo inevitável. Eu acho que todo mundo que mora fora, não só na Itália, que é o meu caso, mas em qualquer outro país, tem dá esse medo. Então eu tinha esse medo de não conseguir falar o idioma. Um outro medo é o medo de não se adaptar. Eu tinha esse medo, sim, medo de não me sentir em casa, embora eu ainda não me sinto em casa aqui, e eu acho que eu não vou me sentir em casa em lugar nenhum. Eu tava conversando sobre isso com alguns amigos outro dia, e um amigo em específico, ele fez um comentário que ele falou assim: a gente nunca mais vai se sentir em casa, cara. Nem no Brasil e nem em lugar nenhum, nem na Itália, nem em qualquer lugar do mundo. Porque você já saiu da sua rotina, então a gente agora é do mundo. A gente não tem lugar fixo. E eu pensei, caramba, realmente, eu me sinto bem, eu amo morar aqui nessa casa, eu amo morar nessa cidade, eu fiz vários amigos aqui, tenho uma rotina aqui, e isso ajuda a gente meio que ter aquela localização ali. Mas por exemplo, eu não me sinto em casa. Então, é um medo que eu tinha de não me adaptar. A gente consegue se adaptar, mas eu acho que se sentir em casa, a gente não se sente em casa. Outro medo que eu tinha no início era o medo de ter que voltar para o Brasil. No sentido de não deu certo, não consegui trabalho, sei lá, alguma coisa desandar no meio do caminho. Então, eu tinha esse medo de ter que voltar para o Brasil por não dar certo. Depois, com o tempo, a gente vai eliminando esses medos e nessas inseguranças, que são, na verdade, inseguranças, e depois tudo se encaixa, tudo dá certo. Mas esse é um medo que eu tinha no primeiro ano, medo de ter que voltar, porque a gente tem aquela sensação de, putz, não deu certo, aí tem medo de fracassar, na verdade, né? É, porque é uma coisa você voltar porque, não gostei do país, ou, não, né, eu prefiro voltar, não gostei. E tá tudo certo, tá tudo bem. Tem várias pessoas que voltam, mas o meu medo era de voltar no sentido de, eu me sentiria fracassada em voltar desse jeito. Um outro medo que eu tinha e é um medo que eu ainda tenho. Medo de ter uma crise na Europa. A gente, quando veio para cá, ouvia-se muito boato: a Europa está em crise, não tem tanto trabalho nem para os italianos, como é que vai ter trabalho para imigrante? Então, sim, tenho um pouco de medo de uma crise. Outro medo que eu tenho é um assunto um pouco mais pesado, mas é uma coisa que eu e minha esposa a gente sempre fica ligado. Eu vou até que colocar um pi aqui, porque se eu falar, eu acho que o YouTube vai me bloquear. Mas eu tenho medo de uma. Sim, e eu acho que nós não estamos livres disso. Mas isso já aconteceu lá. Eu não vou falar o nome do país, né? Que vocês sabem, o nome do país que teve a última. Né, eu vou bloquear aqui, vou escrever, porque senão o YouTube vai bloquear esse vídeo. Mas é um medo que eu tenho, sim, porque a gente ouve falar de rumores e ouve um assunto lá e um país fica atacando o outro. Talvez tenha gente que venha falar: você tá sendo muito sensacionalista, tá fazendo tempestade num copo d'água. Pense o que você quiser. Eu tô falando do meu medo. E com certeza, aquelas pessoas que estavam lá no deserto, naquela rave, que estavam curtindo a vida, elas nem sabiam que isso ia acontecer. Elas estavam tranquilas, estavam vivendo as suas vidas, estavam curtindo lá, estavam dançando com os amigos, curtindo. Elas nem imaginavam que ia ser pega de surpresa. Então, sim, é um pequeno medo que eu tenho. Eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas e vai acontecer o que tiver que acontecer, mas é um medinho que eu tenho. Inclusive, a gente não é doido, tá? Mas eu conversando com minha esposa, a gente pensa: e se isso acontecer? Pra onde a gente vai? A gente já tem um plano A e já tem um plano B. Se por acaso acontecer, der a entender que vai acontecer, a gente já tem pra onde correr e a gente já sabe o que vai fazer. Outro medo que eu também tenho é um medo das imigrações que estão acontecendo aqui na Europa. Sim, tem muita imigração de outros países. O problema não é imigração, até porque eu sou imigrante. O problema não é esse. O problema é quando vem um país com uma cultura super rígida e vem para cá, e migra para outro país e não tenta se adaptar à cultura daquele país. Eu tô vendo muito isso aqui na Itália. Eu não vejo muitas pessoas falando disso porque é um assunto realmente um pouco polêmico, é um assunto muito pesado. Tem gente que prefere fechar os olhos: não, tá tudo bem, você tá bloqueando. Mas, gente, eu acompanho muita página de notícia italiana e eu vejo que essa imigração, não vou dizer que é ilegal, mas assim, ela tá crescendo, o governo meio que fecha os olhos e ela tá crescendo, e esses imigrantes que vêm de outros países que eu não vou citar, porque senão eu vou falar que eu tô sendo preconceituosa, eles vêm, eles impõem a cultura deles, eles não respeitam a cultura, eles não tentam se adaptar ao país, eles não tentam falar o idioma, eles não tentam procurar um trabalho.
Entendeu? Tipo, eu saio super cedo pra ir trabalhar, vou lá, trabalho pesado, trabalho puxado, e os caras estão ali, ó, na esquina, e os caras ainda ficam te secando, ficam te olhando. Então eu tenho um pouco de medo, sim, dessa imigração em massa, porque eu não sei que fim isso vai dar. Outro medo que eu também tenho é de terrorismo. Sempre quando a gente vai em algum evento de cidade que tem aquele monte de gente reunida, a gente tenta se afastar um pouco e fica um pouco esperto. Porque com essas imigrações em massa aqui, é um medo inevitável. Então a gente sempre tenta ficar ali mais ou menos esperto, tenta não ficar relaxado. Ah, você tá pirando o cabeção. Pense o que você quiser de novo. Mas com certeza as pessoas que passaram por isso também estavam ali curtindo as suas vidas, vendo o desfile, vendo, sei lá, um evento ao vivo da cidade e nem imaginavam que seriam pegas de surpresa. E foram pegas de surpresa. Então, esse é um medo que eu tenho. Para deixar esse vídeo um pouco mais leve, eu vou falar de um outro medo. Sim, eu tenho medo de ser esquecida pelos amigos no Brasil. Quando você mora fora, você passa a acompanhar a vida das pessoas que você ama, dos amigos, da família. Você começa a acompanhar pela internet. Ainda bem que tem internet, porque há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quem imigrava não tinha isso. Era só por telefone e olha lá, porque era muito caro. Então a gente ainda tem um benefício a nosso favor, que é tecnologia. A gente consegue fazer uma videochamada, mas não é a mesma coisa, porque nada vai substituir um abraço, nada vai substituir ali você olhar nos olhos, você pegar na mão. Então eu tenho um pouco de medo de ser esquecida. Quando eu vejo os meus amigos lá curtindo a vida sem mim, eu penso, será que eles têm saudade de mim? Será que eles lembram de mim? É um medo bobo, mas eu tenho. Um outro medo bobo que eu também tenho, eu tenho medo de perder um pouco a minha identidade. Porque quando você imigra, mexe muito com quem você é. A começar pelo idioma. Por exemplo, em português eu me expresso de uma maneira. Em italiano, eu tô pegando ainda o idioma. Eu já me comunico super bem, mas ainda tô pegando o idioma. Então eu não consigo me expressar em italiano como eu me expressava em português. Quando eu me expresso em italiano, eu ainda falo muito formal, falo muito educada. Não que eu fale palavrão em português, não é isso, mas o jeito mais descontraído, mais relaxado. Então aqui eu presto muita atenção para não falar errado, né? Então eu acho que isso pega um pouco a tua identidade, pega um pouco de quem você é. E às vezes eu tenho medo de mudar demais, de acabar pegando a cultura muito do país, porque para você viver aqui, você tem que não só pegar idiomas, você tem que entender a cultura do país e mergulhar de cabeça na cultura do país, porque senão você nunca vai conseguir se adaptar. E então eu tenho um pouco deste medo de me adaptar demais à Itália e perder um pouco do meu jeito brasileiro de ser positiva, de ser animada, de ser brincalhona com tudo. É um medo mais bobo, mas é um pequeno medo. Mas tenho o pior medo de todos que eu vivi, que eu acho que é a pior situação que quem imigra pode passar, que é o medo de você estar morando fora e perder alguém que você ama no Brasil e não poder chegar a tempo. Eu já tinha esse medo quando eu imigrei para cá, mas a gente nunca tá preparado para isso e infelizmente esse deixou de ser um medo e se tornou algo real que aconteceu. Eu perdi duas pessoas muito especiais da minha vida do Brasil o ano passado, enquanto eu estava aqui na Itália e não consegui me despedir a tempo. Isso é uma coisa que a gente nunca está preparado e eu não vejo ninguém falando sobre isso. Eu acho que, sem dúvida alguma, para mim, essa é a parte mais difícil da imigração. É por isso que às vezes eu faço vídeo lá, igual eu fiz um outro vídeo falando dos italianos que gritaram comigo, que eu fui destratada, gente. É por isso que qualquer coisa que eu passar aqui agora é fichinha. Depois de que eu passei por isso, de perder duas pessoas e você. E mesmo com tudo isso, eu não me arrependo da decisão que eu tomei de morar fora. Me ensinou muita coisa, inclusive me ensinou a lidar com a saudade de uma maneira diferente. Me ensinou que a saudade, ela faz parte do processo e é o preço que a gente paga pelos nossos sonhos. E cada imigrante aprende a viver com isso de uma maneira diferente. É por isso que quando a gente vai se despedir de alguém que vem nos visitar aqui, a despedida ela dói muito. É por isso que quando eu me despedi da minha mãe veio pra cá e passou um tempo, eu tenho alguns vídeos com ela aqui. E quando eu fui deixar ela no aeroporto, cara, eu abracei ela assim, ó. É muito difícil, é muito difícil.
E eu não tava entendendo por que eu tava sentindo tanta dor, gente. Chega a ser uma dor física, de doer o peito, de rasgar o peito, quando eu tava me despedindo dela no aeroporto. E eu voltei pra casa e fiquei 2 dias muito mal, assim, meu Deus, que tristeza, por quê? E aí eu tava conversando com uma outra amiga minha brasileira que mora aqui na Itália também, e ela tinha acabado de deixar os pais no aeroporto. E aí ela falou assim, guria, hoje vai ser o meu dia do chororô. Eu falei, você também tá nessa? Eu falei, deixei minha mãe há 2 dias atrás e tô mal ainda. E ela falou assim, Kai, eu acho que eu sei por que que a gente sente essa dor quando a gente vai se despedir de alguém que vem nos visitar. Eu acho que é porque, de maneira inconsciente, a gente pensa que talvez aquela pode ser a última vez que você está vendo aquela pessoa. Pode ser a última vez que você está dando um abraço. A gente só não fala isso em voz alta, mas aquilo passa na nossa cabeça e é real. Quando você abraça aquela pessoa, cara, pode ser a última vez. Quando eu tava no Brasil, me despedindo das pessoas antes de vir pra cá, gente, a dor no peito, eu chorei por dias. E eu pensava, meu Deus do céu, eu não tô morrendo, eu vou ver essas pessoas de novo. Só que não, a gente não sabe se a gente vai ver essas pessoas de novo. É por isso que essa despedida dói, porque de maneira inconsciente, o nosso cérebro tá ali, cara, essa pode ser a última vez que eu tá vendo essa pessoa, aproveita. Então, eu acho que essa é a parte da imigração mais difícil e mais dolorosa. É, quem pensa em imigrar, pense muito nisso. Eu acho que você tem que estar muito alinhado com os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, porque, infelizmente, se isso acontecer, a gente nunca está preparado para passar por isso, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Eu acho que é porque quando a gente pensa em imigrar, a gente nunca pensa nas coisas ruins. Você imigra pelas coisas boas, é óbvio. Ah, eu quero ter mais qualidade de vida. Ah, eu quero ter poder de compra. Ah, eu quero ter mais segurança. Ah, eu quero conhecer outros países, né? Tem vários motivos aqui. Eu posso ficar aqui até amanhã listando várias coisas boas da imigração. Mas, infelizmente, a imigração ela também é acompanhada por coisas muito pesadas, muito ruins. E o luto é uma delas. O medo de perder pessoas que a gente ama é uma delas. Eu vivi isso 2 vezes no ano passado, tô lidando com isso ainda. É por isso que às vezes vem alguém e faz algum comentário. Ah, ela tá mentindo. Ai, gente, você não sabe por que eu passei. Você não sabe nada. Você não sabe nada. A gente nunca vai estar preparado. Quando isso aconteceu, quando eu perdi essas 2 pessoas, já era noite aqui na Itália, já era 11 horas da noite. Aí eu vou lá, você pesquisa a passagem, gente, a passagem da noite pro dia é um absurdo. E por mais que você tenha o dinheiro, que era o meu caso, eu tinha uma reserva financeira, a gente tem que ter uma reserva financeira para essas coisas. Você vai ver o próximo voo vai chegar muito depois. Eu falei com uma pessoa da minha família, falei, olha, eu vou, segura aí, você consegue segurar? Ah, não consigo segurar. Não consigo segurar, olha, e não venha. Não venha, fica aí. Não venha porque não vai dar tempo de você chegar. Porque, gente, são 12 horas. São 12 horas de viagem, de voo. Fora o tempo que você tem que chegar antes no aeroporto. Então, assim, a minha sorte é que a gente tem hoje a videochamada, a gente consegue fazer uma videochamada e eu consegui acompanhar algumas partes desse processo doloroso por videochamada. Mas é muito difícil. Porque você não vê a pessoa ali, você não tá se despedindo da pessoa. Na minha cabeça, parece que essa pessoa não foi, porque eu não me despedi dela. E, gente, isso é muito, muito difícil. Eu não desejo isso pra ninguém. Por isso que eu falei no início do vídeo, a gente não vê as pessoas falando disso, porque ninguém nunca tá preparado pra isso. Quando você imigra, quando você cria um canal no YouTube, você quer contar as coisas boas que você vive aqui. Ninguém quer ficar contando as coisas ruins. Mas, como eu disse, a imigração ela envolve muita coisa boa, mas também envolve muita coisa ruim. E eu acho que essa, pra mim, é a pior das piores partes da imigração. Eu acho que foi a pior experiência que eu tive, não só na minha vida, mas quando eu imigrei, como imigrante, sabe? É por isso que agora eu levo as coisas com bom humor, eu sempre já levei as coisas com bom humor, porque depois que eu passei por essa, meus amigos, olha, eu acho que eu aguento qualquer italiano casca grossa que vem me encher o saco. Eu vou falar, velho, você não sabe de onde eu vim, velho, você não sabe o que que eu passei pra estar aqui no teu país, velho. Se liga. É por isso que eu boto eles pra correr, gente, que não é fácil. Às vezes as pessoas olham esse canal com bom humor, porque eu sempre tento retratar tudo
muito bom humor, as pessoas enxergam a Itália, enxergam a vida como é aqui, é engraçado e tudo mais, mas por trás de tudo isso, tiveram duas pessoas que acreditaram em mim, que foram essas duas pessoas que partiram. Essas pessoas acreditaram em mim mesmo quando eu ainda tinha dúvidas. Uma delas me enchia o saco pra fazer um canal. Faça um canal, carinha. Eu quero ver. Eu falei, não vai ter um seguidor, mas não interessa. Vai ter eu lá, vai ser minha novela. Eu vou chegar do trabalho e vou querer ver a sua vida aí na Itália. Me incentivava demais e eu não acreditava. E essa outra pessoa acreditava em mim como imigrante, porque ele foi um imigrante também, ele já tinha morado fora. Foi a primeira pessoa no Brasil que eu contei que eu ia imigrar e eu já contei sabendo que ele ia me apoiar e ia me incentivar. Então essas duas pessoas acreditaram muito, muito, muito em mim e fica aqui a minha homenagem de onde quer que eles estejam. Infelizmente essas pessoas não estão mais aqui neste mundo para continuar acompanhando a minha caminhada, mas elas também fazem parte de cada conquista que eu vivo aqui hoje, que eu já vivi, e que eu vivo e que eu ainda vou continuar vivendo, porque eu vou continuar honrando a memória delas. E eu vou encerrar esse vídeo aqui. Desculpe se ficou pesado, mas eu me nego a gravar vídeo chorando, porque eu acho respeito quem gosta de gravar vídeo chorando, mas eu não vou gravar vídeo chorando mais. Me deixa aqui nos comentários se você passou por isso, quem imigrou, qual é o seu maior medo. Esse foi o meu maior medo, de perder pessoas à distância, e continua sendo o meu maior medo. Eu acho que vai ser o meu maior medo e a pior experiência que eu tive como imigrante, a pior experiência da minha vida, e eu não desejo pra ninguém. Mas eu vou encerrar por aqui porque eu me nego a fazer esse vídeo chorando. Então, deixa aqui nos comentários.